Oi, seja muito bem-vinda, bem-vindo à nossa primeira aula. E o tema desse mês será sobre o autoabandono. Você, nesta aula e durante este mês, vai aprender a identificar a origem, como tudo isso começou, quais são as origens dos teus sintomas, qual o preço que você paga por isso nos dias atuais, como é a tua vida hoje e o quanto te custa se abandonar todos os dias. E o principal, como é que você vai tratar isso, como é que você vai se libertando dessa prisão, porque não deixa de ser uma prisão, e vai aos poucos voltando para si, para você conseguir se reencontrar. Então vamos pensar o seguinte: para começo de história, ninguém faz um mal, causa um mal para si porque quer. A gente faz isso de alguma forma porque a gente ainda tenta se proteger, a gente ainda tenta buscar alguma reparação, nem que seja de forma errada. Assim são as origens dos vícios, dos comportamentos compulsivos, de várias outras questões que se manifestam no nosso dia a dia. De alguma forma a gente está buscando alguma satisfação, alguma proteção, agindo dessa maneira, mesmo que essa seja uma maneira ruim, que essa seja uma maneira que te comprometa, que te coloque em relacionamentos e situações muito complicadas. Então, o que você precisa, nesse primeiro momento, entender sobre o que é o autoabandono? O autoabandono não é simplesmente você não ligar para você. Porque tem muita gente que se cuida, que treina, que tem um corpo bacana, que compra suas coisas, que tem uma vida funcional e que ainda assim se abandona o tempo todo. Quando você se abandona? Você se abandona quando você não consegue organizar suas próprias emoções. Quando você precisa de validação o tempo inteiro, quando você precisa o tempo inteiro pertencer a algum grupo ou a alguém, quando você precisa o tempo todo invalidar o que você sente para não desagradar a outra pessoa ou outras pessoas. Quando você precisa lidar com você é muito ruim, então você foge disso o tempo inteiro. Você está se abandonando. Por quê? Porque quanto mais distante de si, da sua própria essência, você tenta se conectar a outra pessoa. Porque a gente precisa ter vínculos saudáveis. Na realidade, a gente precisa ter vínculos com outras pessoas. Nós não fomos feitos para ficarmos sozinhos. Mas precisamos ter o mínimo de cuidado, de conhecimento sobre nós mesmos, para que isso não se torne algo doentio, para que isso não se torne uma dependência doentia, a ponto de que você não consiga mais lidar consigo, mas você consegue muito bem manejar outras relações, se adaptar a outras relações. Quando se trata de você, é caótico, mas quando se trata de se adaptar a outras pessoas, você é excelente, você sempre dá um jeito. E infelizmente por isso você sabe que você paga um preço muito alto. Você sabe que você termina se envolvendo com pessoas que você tá buscando ali aquela proteção, fazer parte daquele grupo, mas você termina se envolvendo com pessoas que normalmente elas não ligam pro que você sente. Normalmente elas continuam invalidando. Ou seja, tudo aquilo que você não queria que acontecesse, você precisa lutar muito para que aconteça. E na maioria das vezes não acontece. Não acontece do jeito que você gostaria. Por quê? Porque não é que você não tenha que cuidar das outras pessoas, que amar as outras pessoas. Não é que você não tenha que fazer parte de outros grupos. Não, não é sobre isso, mas você precisa fazer isso de forma saudável. Quando você faz isso de forma desesperada, isso transparece para outras pessoas, sabe? Então, às vezes você é aquela pessoa que assim, poxa, você se faz presente quando as pessoas estão precisando, mas quando você tá precisando, não tem ninguém ali, porque as pessoas acham que você dá conta. Isso te machuca muito, por exemplo. Olha, é um exemplo clássico que eu vejo muito, inclusive, na clínica. Você tá lá, você ajuda, mas quando você fala que tá passando por alguma dificuldade, ninguém tem tempo, ninguém pode, aparece uma outra pessoa ali. Mas é que no fundo as pessoas elas acham que você dá conta, você sempre deu conta de tudo, você sempre se adaptou a tudo. Então provavelmente você não precisa de ajuda. Entende? Então talvez você reconhecer esse primeiro ponto, né? E identificar quais são esses sintomas que você tem, né? Como que isso se manifesta na tua vida. É uma parte extremamente importante, sabe? Então vamos começar da origem. Vamos começar de onde iniciou a construção da sua história psíquica. Então, para entender por que que você se abandona emocionalmente hoje, primeiro a gente vai precisar entender algumas coisas importantes. Absolutamente ninguém aprende a se abandonar do nada. Isso geralmente começa desde muito cedo. Veja bem, uma criança. Eu quero que você volte lá atrás na tua infância e vamos falar de uma criança, certo? Ela depende emocionalmente do seu ambiente para sobreviver. Então ela vai aprendendo desde cedo quem ela precisa ser para ela poder continuar, recebendo amor, conexão e o principal, pertencimento. E a criança faz isso observando. Ela aprende a observar do jeitinho dela o que agrada, o que incomoda, o que a aproxima das pessoas, o que faz com que as pessoas se afastem dela, o que gera carinho, afeto e o que gera rejeição. Então, aos poucos, ela vai começando a adaptar o seu próprio comportamento ao ambiente que ela vive. E isso é importante entender que, na infância, vínculo é sobrevivência. Uma criança, ela não tem raciocínio suficiente para pensar. Isso que os adultos estão fazendo é injusto, é errado.
ela pensa, o que eu preciso fazer para continuar sendo amada por estas pessoas? E é aqui que muitas crianças começam a se abandonar emocionalmente. Porque quando a criança percebe que certas emoções que ela tem, certas atitudes que ela tem, incomodam o ambiente, ela aprende a esconder, ela aprende a calar, para conseguir pertencer. Quando ela percebe que certas necessidades não são acolhidas, ela aprende a não demonstrá-las, ela aprende a ficar quietinha. Quando ela percebe que mais aceitação, quando ela percebe que existe mais aceitação sendo boazinha, fácil, útil, silenciosa, quietinha, madura demais, ela começa a construir uma versão adaptada de si, para poder se encaixar àquela situação. Porém, isso nem sempre acontece em ambientes que são violentos ou explicitamente abusivos, tá? E a gente já entra numa outra esfera. Às vezes, esse tipo de comportamento que eu acabei de citar, eles acontecem quando existe falta de escuta emocional, existe instabilidade afetiva dos pais ou das pessoas. A criança, ela precisa cuidar emocionalmente dos adultos. O amor parecia ser condicionado ao comportamento dela. Ou seja, se você está boazinha, vem pra cá. Se você está fazendo birra, se você está chorando, você é uma criança muito ruim, fica aí de castigo ou você vai apanhar. Enfim, muitas pessoas invalidam a própria dor porque dizem: meus pais fizeram aquilo que puderam, eu tive tudo, eu não tenho motivos para reclamar. Tudo bem, a gente sabe, seus pais eles fizeram tudo aquilo que eles podiam fazer, mas nós não estamos falando deles, nós estamos falando de você. E presença física não é a mesma coisa que presença emocional, tá? Existe uma distância gigantesca e uma diferença muito grande entre isso. E aqui entra um conceito muito importante do Winnicott, que é o conceito do falso self. O Winnicott falava que quando a criança sente que não pode existir espontaneamente, ela começa a construir uma versão adaptada de si para conseguir sobreviver emocionalmente àquele ambiente, sendo a criança que é muito quietinha ou a criança que é completamente descontrolada. Então, ou ela vai aprender a controlar as emoções, a esconder as necessidades e a agradar, a não incomodar, ou ela vai ser aquela criança que com ela não tem acordo, que ela é revoltada, que ela briga, que ela faz confusão. E muitas vezes, essas pessoas crescem sendo extremamente funcionais e práticas. É aquele adulto que resolve absolutamente tudo sozinho. Cuida de tudo e de todos. Aguenta pressão demais. Aparenta ter força o tempo inteiro. Sabe aquele mulher guerreira, aquela mulher que, nossa, como você é forte, como você resolve tudo. Mas, internamente, existe uma desconexão muito grande com o seu próprio eu. Porque ela aprendeu que para funcionar, ela precisaria invalidar boa parte de quem ela era. Ou seja, ela aprendeu a funcionar socialmente, mas ela não aprendeu a existir emocionalmente. Vocês entendem o peso disso? Porque algumas pessoas, elas passam a vida inteira somente funcionando, mas elas nunca vão sentir que estão verdadeiramente vivendo, podendo expressar tudo aquilo que elas sentem, justamente por medo ali da opressão ou por achar que as pessoas não vão se importar. A gente tem também, posso trazer aqui para vocês, citar a teoria do apego do Bowlby. Ele mostra que quando a criança cresce em vínculos instáveis emocionalmente, essa criança ela pode desenvolver uma necessidade intensa de preservar essas conexões. Então vejam o peso disso para uma criança que não tem discernimento nenhum para conseguir lidar com esse tipo de situação. Então essa criança ela cresce monitorando tudo, prestando atenção em tudo, no humor da mãe, no tom de voz do pai, no distanciamento entre eles, nas mudanças de comportamento, numa possível rejeição. Ela cresce hipervigilante, ela vive emocionalmente em alerta. E, obviamente, que isso tem um preço muito alto, né? Tanto para ainda criança, quanto na fase adulta. E na fase adulta, são pessoas que, normalmente, elas precisam de confirmação constante. Elas sentem um medo de ser rejeitada, assim, real. É um medo constante que vive ali dentro dela. Elas interpretam o afastamento como abandono. Elas toleram estar em relações desequilibradas, porque elas conviveram muito tempo com isso. E vivem tentando preservar vínculos a qualquer custo. E muitas vezes elas não escolhem conscientemente essas relações difíceis, porque é claro que conscientemente a gente sabe que muita coisa é errado, mas ainda assim a gente não faz. Então, a gente termina escolhendo relações que são familiares ao nosso sistema emocional, que são familiares àquilo que a gente aprendeu a conviver. Então, às vezes, você tá chamando de amor uma dinâmica que, na verdade, é ansiedade de apego. Entendeu? Uma dinâmica que tem apenas o vínculo de você fazer as coisas. Porque você cresceu associando o vínculo à instabilidade emocional. E eu também posso trazer aqui para vocês, né, o conceito do Carl Rogers, que ele fala muito sobre essa questão do valor condicionado. Ou seja, a pessoa sente que só merece amor quando ela corresponde à expectativa da outra pessoa. Então, esta criança vai se tornar um adulto acreditando que precisa merecer o amor. Quem eu sou talvez não seja o suficiente, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer muito mais. Isso cria adultos que vivem tentando agradar, performar perfeição o tempo inteiro, não decepcionar, ser aceito a qualquer custo, mesmo que para isso você tenha que anular muitas coisas que você sente, muitas coisas que você pensa. Porque quando o amor ele parece condicionado, a autenticidade
é extremamente perigosa. Não faz sentido você falar aquilo que você sente, sendo que você corre o risco de perder a outra pessoa. Então vamos falar disso agora na vida adulta, né? Como esse autoabandono aparece na fase adulta? Veja, se você passou anos da sua vida aprendendo a se adaptar para preservar um vínculo, isso não vai desaparecer automaticamente quando você cresce. O padrão ele continua, só muda o cenário, né? Mudam as situações, enfim. A criança que antes precisava se adaptar para continuar sendo aceita, muitas vezes se torna o adulto que vive tentando não decepcionar, não desagradar, não ser rejeitado, continuar sendo escolhido a qualquer custo. E isso começa a aparecer em várias áreas da vida. A pessoa começa a viver emocionalmente voltada para fora. Aí entra aquele ponto que eu falei para vocês no início da aula. Pouquíssima desconexão consigo mesma. Ela percebe o outro o tempo inteiro. Humor, tom de voz, afastamento, mudança sutil de comportamento, aprovação, rejeição. Aquele sentimento de hipervigilância continua, só mudou o cenário. E aí você vai perdendo a capacidade de perceber o seu próprio limite, as suas próprias necessidades, o seu próprio desconforto, o seu próprio desejo. Você até sente, mas você não lida com isso. E isso vai gerando uma desconexão muito profunda de si. Às vezes a pessoa nem percebe o quanto se abandonou a vida inteira, porque esse funcionamento se tornou algo normal, rotineiro. Então a pessoa só acha que está sendo forte, que está sendo madura, que precisa ser compreensiva o tempo todo. Porém, muitas vezes você está apenas repetindo uma adaptação emocional. Alguns sinais disso são: você se sente culpada quando você coloca limites. Você tem um medo gigantesco de desagradar. Você tem uma necessidade constante de ser validada. A tolerância, ela é excessiva. Você aceita migalhas emocionais. Você vive tentando ser suficiente o tempo inteiro. Tem um hiper cuidado com os outros. Uma dificuldade muito grande em reconhecer as próprias necessidades, aquela velha sensação de vazio e de não saber quem você é. Isso é constante. E existe uma frase que eu acho muito importante aqui. Porque você percebe o outro o tempo inteiro, mas talvez não consiga mais perceber a si. Porque muitas pessoas continuam tentando merecer o amor. Entram em relacionamentos pensando o que eu preciso fazer para ser escolhida, como eu faço para essa pessoa não ir embora. Então começam a suportar demais, silenciar desconfortos, flexibilizar limites, aceitar menos do que precisam. Tudo isso com aquela necessidade excessiva de preservar o vínculo. E aqui existe uma questão muito importante. Quanto mais a pessoa se abandona, mais ela começa a depender emocionalmente das respostas das outras pessoas, porque ela já não tem mais referência interna. Então o olhar do outro começa a definir valor, pertencimento, autoestima e, infelizmente, até a sensação de existência emocional. E isso é muito, muito perigoso, porque a pessoa passa a existir emocionalmente dependendo do retorno externo. Veja só, como isso é pesado. Se o outro não te valida, é horrível. Se o outro se afasta, você desmorona. E muitas vezes você ainda acredita que o problema é amar demais. Mas isso não é amor, isso está longe de ser amor. E existe, em muitos casos, né, o medo profundo de, no final das contas, você não ser a pessoa escolhida. E esse medo, ele não é da relação atual. A relação atual, ela apenas vai ativar uma ferida emocional muito mais antiga. E aí, perceba o seguinte, quando uma pessoa, ela começa a se invalidar emocionalmente, se abandonar emocionalmente, ela vai buscar isso em outra pessoa. Ela vai buscar no outro uma confirmação do próprio valor. Então, ela passa a depender emocionalmente de atenção, resposta, interesse, prioridade, escolha de outras pessoas. Veja o quanto isso é pesado. Veja o quanto isso é pesado até para outra parte, sustentar tudo isso de uma única pessoa. Então, tem um ponto muito interessante. Muitas vezes esse tipo de pessoa que se abandona, ela não vai se interessar por pessoas disponíveis emocionalmente. Ela vai se interessar justamente por pessoas frias, ambivalentes, distantes, indisponíveis. Porque existe uma tentativa inconsciente de resolver uma dor antiga. Aquela identificação, como se finalmente conseguir ser escolhida por uma pessoa difícil pudesse provar, agora eu sou o suficiente. E isso gera um funcionamento muito desgastante, porque a pessoa começa a viver em um estado de espera constante, esperando mensagem, mudança, reconhecimento e ser prioridade na vida justamente de uma pessoa indisponível. Enquanto isso, continua abandonando a própria vida, o próprio centro, e os próprios desejos. A pessoa não sabe do que gosta, do que quer, e normalmente tem muita dificuldade em escolher as coisas. Então, quanto mais o outro oscila, mais ela tem a necessidade de buscar essa validação. Porque quando ela recebe isso, funciona como se fosse um alívio. Então, quando o outro se aproxima, ela sente segurança. Quando o outro se afasta, ela sente o abandono. E o problema é que isso cria a famosa dependência emocional. A pessoa já não consegue sustentar internamente a própria sensação de valor. Ela precisa do retorno do outro para se sentir importante, para se sentir amada, suficiente, vista. Talvez uma das partes mais difíceis seja essa. Muitas vezes ela acredita que está lutando por amor, mas no fundo ela só está tentando fugir daquela velha sensação de não ser escolhida. E aí surge aquele velho ciclo que é muito doloroso, que muitas pessoas chamam de dedo podre,
Quanto mais você tenta ser escolhida, mais você se abandona, mais você foge de si. E quanto mais você tá fugindo de você, mais você depende emocionalmente da validação da outra pessoa. Aí que toda a sua vida começa a virar, a girar em torno da outra pessoa. E talvez a pergunta mais importante seja: quanto da sua vida emocional hoje está sendo vivida em função da resposta de alguém? O autoabandono, ele vai te cobrar um preço. E normalmente esse preço, o custo que você paga por isso, aparece primeiro no seu emocional, na desorganização do seu estado emocional. Porque ninguém consegue passar, veja bem, ninguém consegue passar anos silenciando sem adoecer de alguma forma. No começo, muitas pessoas elas nem percebem. Elas continuam funcionando, continuam trabalhando, continuam cuidando, continuam dando conta. Mas internamente, você vai começar a sentir o vazio, aquela exaustão, uma ansiedade, uma irritação constante e principalmente a desconexão de si. Existe uma dor que é muito específica no autoabandono, que é a sensação de não ser vista. Muitas pessoas dizem, eu faço tudo por todo mundo, mas parece que ninguém faz nada por mim, mesmo as pessoas fazendo de alguma forma. Só que existe algo muito importante aqui. Muitas vezes, elas próprias deixaram de se enxergar há muito tempo. Porque quando você passa a vida inteira focada na vida do outro, você obviamente que vai perder o contato consigo. E aí o olhar do outro vai ganhar um peso muito grande. A aprovação do outro vai virar a sua confirmação de valor. A atenção vai virar aquela sensação de importância. A escolha vai virar a prova de amor. Então a autoestima começa a depender completamente do retorno externo. Se o outro se aproxima, você se alivia. Se o outro se afasta, você desespera. Então tem muitas pessoas, por exemplo, né, até falei agora há pouco, dificuldade em escolher. Não consegue escolher uma roupa, não consegue. Imagina tomar decisões mais difíceis. Tem pessoas que não conseguem tomar decisões difíceis, que vão adiando, ou que pedem a opinião de outras pessoas o tempo inteiro porque não conseguem decidir. Ou decide ali na última, na pressão, sabe? Porque acabou o prazo e a pessoa precisa decidir. Então veja que preço você vem pagando por se abandonar. Então agora a gente vai falar sobre a parte mais importante de todo esse conteúdo, que é o que você precisa fazer para parar de se abandonar. O que você precisa fazer, por onde você vai precisar começar, enfim. Os materiais que você vai receber na plataforma e no grupo do WhatsApp, que são materiais de apoio semanais, onde você vai colocar em prática tudo o que foi conversado aqui, principalmente em relação a essa mudança, tá? Entenda o seguinte, você não vai parar de se abandonar da noite pro dia. Isso não acontece dessa maneira. Afinal de contas, você passou anos vivendo dessa forma. Obviamente que você não vai, a partir de hoje, começar a dizer não, começar a dizer eu me amo, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Não, não vai funcionar dessa forma. O primeiro ponto é você fazer uma pequena viagem na sua história para entender como começou a sua história. De onde surgiu tudo isso? Como é que você começou a precisar se adaptar? Por que você precisa tanto da validação do outro? Por que você tá tão longe de você? Por que é tão difícil aceitar quem você realmente é? Quem você é? A resposta para quem você é tá ao longo da sua história de vida. Entendeu? Então, aos poucos, você vai precisar voltar a se reconectar consigo, a aprender a escutar esse barulho interno, sem querer fugir, sem querer delegar isso para outra pessoa, sem pedir um iFood descontar na comida, sem comprar roupas, sem ficar descontando, porque percebe que muitos comportamentos que a gente tem, que a gente fala que são comportamentos ruins, é porque você tá fugindo de você, é porque você não tá querendo entender de fato o que acontece com você. Então, para começar, primeiramente, entender a sua história, entender onde tudo começou. Como é que você começou a construir a sua personalidade? Porque você sabe que a referência foram as pessoas que te criaram, dali você começou essa adaptação, certo? E o segundo ponto extremamente importante é escutar todo o seu ruído interno, todo o seu barulho. O que ele tá querendo dizer pra você? Por que você precisa tanto, tanto, tanto da aprovação da outra pessoa? Por que isso é tão importante? Por que a sua aprovação também não pode ser boa, também não pode fazer sentido? Por que o seu querer também não seria importante? Por que as coisas que fazem sentido pra você não podem ser expressadas pra outra pessoa? Por que a outra pessoa tem que vir sempre em primeiro lugar? E entenda, estamos falando aqui de um egoísmo saudável, necessário, que é você voltar a se reconectar com você aos poucos. Então, nos próximos exercícios que vocês vão receber, toda semana vocês vão receber um material em PDF, e nesse material vai ter uma sequência de coisas que você vai colocar em prática até a quarta e última semana, que daí vai ser quando a gente vai se encontrar em live e vamos conversar sobre tudo, vamos tirar dúvidas,
Enfim, você vai poder me perguntar as questões e tudo mais. E é aquilo, para que a mudança realmente aconteça, você precisa querer de fato que ela aconteça. Então, se eu pudesse te dar um conselho, porque aqui eu posso, que aqui não é terapia, este seria: queira, queira construir um relacionamento com você. Queira construir um relacionamento saudável com você. Queira organizar a bagunça que tá aqui na tua mente. Coloca no papel, digita, escreve, começa a questionar todos esses pensamentos. Começa a questionar o tamanho do pódio que você dá para determinadas pessoas na sua vida. Começa a questionar o tamanho da importância que você dá para você na sua vida. Começa a entender que se você não tiver um bom relacionamento com você, se você não começar a se preencher de você, as coisas lá fora elas não vão funcionar bem. Você acredita que tá funcionando, mas isso é instável demais, porque você vai precisar o tempo todo da validação externa. E isso é complicadíssimo. É complicadíssimo porque você passa a depender do humor do outro, do querer do outro, e você transfere pra ele uma responsabilidade injusta até, né? Porque a outra pessoa, ela sim, ela nos ajuda, ela nos complementa, ela nos encaminha, é importante, mas ela não pode ser o todo. Esse todo ele vem de dentro de você. A gente tem a mente, o corpo e o espírito. Esse lado espiritual, independente da tua religião, precisa existir. Você precisa voltar a se reconectar com isso. Você precisa voltar a tomar pequenas decisões, começa das pequenas decisões, sem ficar consultando as outras pessoas, sem ficar esperando a resposta das outras pessoas e pagar o preço por isso. Porque entenda, o preço você paga de qualquer forma, escolhendo ou deixando outras pessoas escolher por você. Você precisa voltar a assumir o controle da sua vida. E para você voltar a assumir o controle da sua vida, você precisa, primeiramente, se escutar. Você precisa, primeiramente, se conhecer, entender o que está acontecendo aqui dentro e organizar tudo isso. Combinado?